Olá, pessoal, e bem-vindos a mais uma explicação visual. Hoje, a gente vai colocar o capacete de engenheiro e descobrir de verdade como a eletricidade faz a mágica acontecer nas nossas casas e nos nossos aparelhos. Para quem sempre teve curiosidade sobre o que rola nos bastidores quando a gente aperta um simples botãozinho na parede, bom, a gente tá no lugar certo. O nosso roteiro hoje é o seguinte: 1. O básico dos circuitos. 2. Componentes de um circuito. 3. Corrente, tensão e resistência. 4. Circuitos série e paralelo. E 5. Os efeitos da eletricidade. Bora lá? Número 1, o básico dos circuitos. Para começar a colocar a mão na massa, a primeira grande pergunta é: afinal, o que é um circuito elétrico de verdade? O que tem ali, escondidinho atrás da parede, que faz tudo funcionar? A resposta é genial pela simplicidade. Um circuito elétrico é basicamente um caminho fechado. É isso. Sem estar fechado, a mágica não acontece e a corrente elétrica não passa. A energia precisa de uma via contínua, uma estradinha sem buracos, para sair do seu ponto de partida e circular livremente. Isso puxa um gancho super legal para duas situações clássicas. Dizer que um circuito está fechado significa que o caminho está 100% completo. É quando a energia corre solta e a lâmpada acende. Por outro lado, se a gente diz que o circuito está aberto, significa que a corrente foi interrompida. E aí os equipamentos simplesmente param. Pensem numa ponte levadiça. Se ela está levantada, ou seja, aberta, nada atravessa, né? Número 2. Componentes de um circuito. Agora, para montar essa estradinha que a gente acabou de falar, precisamos de 4 ingredientes-chave. A fonte de energia é quem dá o pontapé inicial, tipo uma pilha ou uma bateria. O condutor é a pista em si, que geralmente é um fio de cobre. Temos o interruptor, que é o nosso porteiro, ele decide se liga ou desliga o fluxo. E por fim, o receptor, que é quem consome e usa essa energia toda para fazer algo útil, tipo uma lâmpada ou um ventilador refrescante num dia quente. E quando a gente junta tudo isso, olha só que maravilha de esquema. O fluxo faz todo sentido, quer ver? A energia sai lá da fonte de energia, que é a pilha, viaja tranquilamente pelos condutores de cobre, passa pelo interruptor, que é o nosso tal do porteiro, e chega no receptor, que aqui é a lâmpada. E então, o caminho se fecha. Tudo perfeitamente conectado. Número 3, corrente, tensão e resistência. Entrando nas forças invisíveis que fazem tudo operar, o primeiro conceito é a famosa corrente elétrica. Para descomplicar, imaginem a corrente elétrica como um movimento ordenado de partículas bem pequenininhas chamadas elétrons. Eles não ficam ali voando de bobeira, não. Eles marcham juntos, numa fila bem organizada, através do fio. Só que, pensa bem, alguma coisa tem que empurrar essa fila, concorda? E é exatamente aí que entra a tensão elétrica, ou diferença de potencial. É ela quem faz o trabalho duro. A tensão é literalmente a força, aquela pressão invisível que empurra os elétrons para frente e obriga todo mundo a circular pelo circuito. Mas nem tudo é moleza. A gente tem também a tal da resistência elétrica. Como o próprio nome dá a dica, ela é a dificuldade que a corrente elétrica encontra para passar por dentro de um material. É como se a resistência ficasse ali tentando segurar as cargas elétricas, provando que nem todo caminho é 100% livre de obstáculos. E para trazer isso para o nosso dia a dia, tem uma pergunta muito boa. Afinal de contas, por que um fio ou um cabo mais fininho esquenta muito mais rápido do que um fio bem grosso? Isso é pura física na prática. O fio mais fino oferece uma passagem muito estreita para os elétrons. Isso aumenta demais a resistência à passagem da corrente. É um baita aperto. E esse esforço extra gera um atrito gigante, que acaba escapando na forma de calor. Já o fio mais grosso é como uma avenida de muitas faixas. A resistência é bem menor, então os elétrons passam sem tanto sufoco. Número 4. Circuitos série e paralelo. Bom, sabendo como a energia corre, a gente precisa saber como ligar tudo isso. E temos duas maneiras principais. No circuito em série, os componentes são ligados um depois do outro, numa fila indiana. O problema? Se um parar de funcionar, todo o resto do circuito para junto. Sabe aquelas luzes de Natal bem antigas que queimava uma e apagava a árvore toda? Pois é, isso é circuito em série. Do outro lado, temos o circuito em paralelo. Aqui as coisas são ligadas em caminhos diferentes. O grande pulo do gato é que, se um queimar, a energia simplesmente vai pelas outras vias e os outros aparelhos continuam funcionando numa boa. Com isso na cabeça, fica super fácil desvendar um mistério doméstico. Pensem bem, quando queima a lâmpada do teto da sala, por que a casa inteira não fica no escuro ao mesmo tempo?
Exatamente. É porque a fiação das nossas casas, essa maravilha da engenharia, é toda feita usando o circuito em paralelo. A independência que esse sistema cria garante que uma lâmpada queimada não vai gerar um apagão no resto da sala. Cada aparelho tem o seu próprio caminho livre. E, por fim, chegamos ao número 5, os efeitos da eletricidade. Para fechar esse nosso mapa, vamos ver o que a eletricidade faz no mundo real, gerando 4 grandes efeitos. O efeito térmico, que produz calor, o efeito químico, super comum em reações dentro das baterias dos celulares, o efeito magnético, que cria campos magnéticos e faz funcionar eletroímãs em indústrias gigantes, e o efeito fisiológico, que atua direto no corpo humano, como quando alguém toma um choque elétrico. Todos são fundamentais para a gente entender tanto a inovação tecnológica quanto a nossa própria segurança. Para amarrar tudo com um exemplo bem quentinho, literalmente. Como é que o famoso chuveiro elétrico consegue pegar uma água super gelada e transformá-la numa água fervendo em questão de segundos? O segredo é que o chuveiro usa exatamente aquela resistência elétrica que a gente conheceu agora há pouco, mas usa de propósito. A peça lá dentro segura a passagem da corrente, transformando a energia elétrica em um calor imenso pelo atrito. Esse calor passa para a água e a gente ganha um banho maravilhoso. Genial, né? E assim a gente fecha o nosso guia fundacional. É incrível pensar como o simples fluxo invisível de elétrons, correndo por caminhos inteligentemente fechados, alimenta literalmente o nosso mundo moderno, desde um clique na parede até um banho quente. E aí fica a reflexão. Se nós humanos conseguimos guiar uma força tão poderosa quanto a eletricidade usando apenas um fio de cobre, quais outras forças imensas da natureza estão apenas esperando a gente construir o circuito certo? Um grande abraço a quem acompanhou essa nossa explicação visual de hoje e até a próxima!